E se eu te dissesse que já existia um rei tão estranho, tão doente e tão deformado que as pessoas do seu próprio reino acreditavam que ele era amaldiçoado? Pois é, essa é a história de Carlos II da Espanha, também conhecido como o Feiticeiro. Mas a verdade é ainda mais assustadora. Carlos não foi vítima de bruxaria, ele foi vítima da própria família. Durante séculos, a poderosa família Habsburgo dominou a Europa. Mas em vez de buscar alianças com outras famílias, eles tinham uma regra perigosa: casar sempre entre parentes para manter o poder dentro da linhagem. Isso significa que primos se casavam com primos, tios com sobrinhas, até que, depois de tantas gerações, nasceu Carlos II, uma mistura genética tão frágil que parecia um experimento que deu muito errado. O resultado? Um rei que mal conseguia comer, falar ou andar, mas que ainda assim era considerado o homem mais poderoso da Espanha. Sua aparência causava espanto, sua saúde era péssima, sua mente confusa, e mesmo assim ele governava um império. Mas essa história vai além de um homem doente. É a queda de uma dinastia inteira. Um exemplo trágico do que acontece quando a ambição ultrapassa os limites da razão. Prepare-se, porque a vida de Carlos II é um daqueles capítulos sombrios da história que ninguém te contou na escola. Parte 1. O nascimento do herdeiro que nunca deveria ter existido. Carlos II nasceu em 1661, em Madrid, dentro de um dos palácios mais luxuosos da Europa. Mas logo ficou claro que algo estava errado com o bebê real. Ele era frágil demais, com feições incomuns, olhos fundos e a mandíbula inferior tão projetada que mal conseguia fechar a boca. Muitos diziam que ele não sobreviveria ao primeiro ano de vida, mas sobreviveu, e com isso o destino da Espanha ficou selado. A origem de seus problemas não era um mistério. Durante mais de 200 anos, os Habsburgo se casaram entre si. Era uma tentativa de manter o poder concentrado, de garantir que o trono passasse de geração em geração sem interferência externa. Mas o que parecia uma estratégia política inteligente acabou se tornando uma maldição genética. Os médicos da época tentavam explicar os sintomas de Carlos com superstições e rezas, sem compreender as verdadeiras causas. Ele demorou anos para aprender a falar. Caminhar era um desafio constante. Seu corpo era fraco e suas crises de febre deixavam todos ao seu redor em alerta. Mas, apesar de tudo, ele era o único herdeiro homem, e por isso precisava ser rei. Aos 3 anos, já era tratado como figura sagrada, era carregado em cerimônias e elogiado pelos cortesãos, mesmo sem entender o que se passava ao seu redor. A nobreza espanhola fingia que tudo estava bem, fingiam que aquele menino debilitado era o futuro glorioso da dinastia. Mas nos bastidores, o medo crescia. A verdade era que todos sabiam: Carlos não estava preparado para governar, e talvez nunca estivesse. Parte 2. O rei criança num império em declínio. Quando Carlos II foi coroado rei da Espanha aos 4 anos de idade, a cena parecia mais uma encenação do que uma cerimônia de poder. A coroa era pesada demais para sua cabeça frágil, e os ministros é que realmente mandavam. O menino rei não tinha forças físicas nem mentais para compreender o que significava ser o governante de um império tão vasto. Na prática, o governo ficou nas mãos da sua mãe, Mariana da Áustria, que assumiu a regência. Mas nem ela era respeitada. A corte estava dividida entre facções, cada uma tentando manipular a figura vulnerável do jovem rei. Enquanto isso, os problemas do reino se acumulavam. As finanças estavam arruinadas, as colônias sofriam com má administração e o povo passava fome. Carlos era mantido afastado da realidade. Vivia cercado por religiosos, médicos e criados, todos supervisionando cada passo seu como se ele fosse feito de porcelana. Era alimentado com dietas estranhas e remédios esquisitos, numa tentativa desesperada de fortalecê-lo. Mas nada parecia funcionar. Ele era atormentado por doenças, visões e crises nervosas. Muitos acreditavam que estava possuído ou amaldiçoado. O rei crescia, mas seu corpo e sua mente continuavam frágeis. Era incapaz de tomar decisões e dependia totalmente dos outros. Mesmo assim,
Os nobres insistiam em manter a aparência de normalidade. A imagem de um monarca forte era essencial para preservar a autoridade da coroa. Mas a verdade era clara. Carlos II era um prisioneiro dentro do próprio trono, e a Espanha, um império gigante com um coração enfraquecido. Parte 3. Um trono entre fantasmas e intrigas. Com o passar dos anos, Carlos II se tornava uma sombra no próprio palácio. Os corredores do Escorial, escuros e silenciosos, pareciam combinar com sua figura doente e seu olhar perdido. O rei era cada vez mais dominado por superstições e medos. Não confiava em quase ninguém e via inimigos em todas as sombras. As paredes pareciam sussurrar e os criados andavam pisando em ovos, com medo de provocar uma nova crise no monarca. Enquanto o povo sofria com impostos abusivos e a fome se espalhava pelos campos, a corte mergulhava em disputas internas. Cada grupo queria controlar o rei. Os jesuítas o cercavam com rezas e velas, convencidos de que sua condição era um castigo divino. Os nobres disputavam cargos e favores, como abutres rodeando uma presa fraca. E no meio disso tudo, Carlos permanecia confuso, acuado, muitas vezes incapaz de assinar documentos sem orientação. Ele acreditava estar sendo envenenado. Mandava examinar seus alimentos, trocava os criados com frequência e consultava exorcistas. Um dia, chegou a ordenar que desenterrassem cadáveres para realizar rituais de proteção. A obsessão com a morte o consumia. Dormia mal, tremia constantemente e mal conseguia andar sem ajuda. Sua aparência assustava até os embaixadores estrangeiros, que relatavam com espanto o estado do rei espanhol. Apesar disso, o protocolo exigia que Carlos se casasse. A esperança era que ele gerasse um herdeiro e garantisse a continuidade da dinastia. Mas como um homem tão debilitado poderia cumprir esse papel? A pressão aumentava. Os olhos da Europa estavam sobre ele, e a verdade se tornava impossível de esconder. Carlos II era o rei de um império afundando lentamente, guiado por mãos trêmulas e assolado por fantasmas do passado. Parte 4. O último ato da dinastia. À medida que os anos avançavam, o corpo de Carlos II tornava-se uma prisão cada vez mais severa. Seus movimentos eram lentos, sua voz hesitante e sua mente, muitas vezes, um campo de névoa densa. Os médicos da corte, em desespero, recorriam a todo tipo de tratamento estranho, sangrias frequentes, elixires à base de mercúrio e sessões de exorcismo. Nada funcionava. Carlos parecia apodrecer em vida, como se carregasse o peso dos pecados de seus antepassados diretamente em seus ossos. Enquanto o rei minguava, a corte fervilhava de intrigas. Facções se formavam em torno de possíveis herdeiros, e os olhos da Europa estavam fixos em Madrid. O Império Espanhol, que um dia se estendia sobre oceanos e continentes, agora era um gigante cansado, sustentado apenas pela teimosia de um monarca moribundo. Carlos, isolado em seus aposentos sombrios, era visitado por visões e pesadelos, convencido de que forças demoníacas tramavam contra ele. Sua segunda esposa, Mariana de Neuburgo, era tão supersticiosa quanto ele. Juntos, mergulhavam em orações, consultas com monges e velas acesas noite adentro. Mas nada interrompia a marcha implacável da morte. Em 1700, Carlos II deu seu último suspiro, sem deixar descendentes. O testamento que ele assinou sob intensa pressão entregava o trono espanhol ao neto do rei da França, selando o destino da Europa para os próximos anos. Com sua morte, não apenas uma vida chegava ao fim, mas também a dinastia dos Habsburgo espanhóis. Um império que nascera do poder e da ambição se dissolvia silenciosamente, marcado por um último rei cuja existência trágica simbolizava os limites da vaidade humana. Carlos II não foi apenas um rei fraco, foi o preço vivo de séculos de obsessão pelo sangue puro e pelo domínio absoluto. Parte 5. O legado de um corpo quebrado. Com a morte de Carlos II, a Europa foi lançada em um redemoinho de ambições.
Seu testamento, ao nomear o neto de Luís XIV como herdeiro da coroa espanhola, não apenas encerrava a dinastia dos Habsburgo na Espanha, mas acendia o estopim da Guerra de Sucessão Espanhola, um conflito devastador que se espalharia por todo o continente. Por trás das bandeiras e alianças, o que realmente estava em jogo era o controle do império deixado por um rei sem voz nem força para decidir seu próprio destino. Durante décadas, os outros monarcas europeus observavam a fragilidade de Carlos II com olhos famintos. Sabiam que, mais cedo ou mais tarde, seu fim deixaria um vácuo de poder. A Espanha, que fora o orgulho dos Habsburgo, estava agora dividida entre interesses estrangeiros. E, ironicamente, tudo isso começou com um homem que jamais tivera plena consciência da sua posição. A imagem final de Carlos II não é a de um rei coroado em glória, mas de um homem enfermo, prisioneiro de um corpo debilitado e de uma linhagem obcecada por pureza de sangue. Seu túmulo, localizado no mosteiro de El Escorial, guarda não apenas seus restos mortais, mas o fim simbólico de uma era. Uma era em que o poder absoluto ignorava os sinais da natureza, em que dinastias preferiam casamentos entre primos a riscos políticos, e em que o império se mantinha por orgulho, mesmo quando suas fundações ruíam. O legado de Carlos II, portanto, não está em feitos grandiosos ou vitórias épicas. Está na lição amarga de que o poder mal distribuído e a ambição desmedida podem cobrar um preço alto, às vezes, o preço de uma vida inteira. Ele não foi o arquiteto da ruína, mas a evidência viva de seus efeitos. Um rei trágico, cujas dores se tornaram o epitáfio silencioso de toda uma dinastia. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você, assim como nós, acredita que o passado tem muito a ensinar. Por isso, não deixe de se inscrever no canal Memórias Históricas. Aqui, cada rei, cada guerra, cada segredo esquecido volta à vida em detalhes que os livros muitas vezes ignoram. Curta o vídeo, ative o sininho e compartilhe com quem ama conhecer os bastidores sombrios da história. Porque lembrar é resistir ao esquecimento.